Olá, boa noite. Hoje é dia 9/2/2025. Eu sou o pastor Hélio Pilveza Filho e nós estamos aqui reunidos para o culto da família, que ocorre todo domingo às 18 horas. Temos também às terças-feiras, às 20 horas, a Escola da Doutrina Bíblica. Você pode participar conosco. Se você estiver assistindo aí pela internet, pelo YouTube, tá bom? Não tem problema nenhum, pode participar conosco. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar nossos horários de culto. Tem um botão no canto superior direito aqui, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e câmeras desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook. Perguntas podem ser encaminhadas ao e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp constante na nossa página. A gente pede para que você comenta, curta e compartilhe, ou simplesmente diga de que cidade que você é. Assim as nossas gravações alcançarão relevância no YouTube. Inscreva-se no nosso canal e ative os sininhos de comunicação do YouTube. Seja bem-vindo e vamos à mensagem de hoje. Texto padrão, né? Muito bem. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, para que a gente pudesse fazer uma breve oração, tá bom? Jesus querido, obrigado por esta noite, por esse domingo, por esse momento em família aqui, Pai, onde nós podemos nos reunir e louvar o teu nome, engrandecer, agradecer a tua obra que foi feita na cruz, e nós pedimos, Deus querido, que o Senhor nos livre de todo o mal. Peço, Pai, que o Senhor abençoe a Eliette, a família dela, ela que vai trazer a mensagem hoje, que o Senhor a livre de todo o mal. E as pessoas que estiverem ouvindo essa mensagem pelo YouTube, Senhor, que elas possam ser alcançadas pelo teu evangelho. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. É com você, irmã querida. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu vou falar hoje sobre o novo e vivo caminho, né? A gente no começo falou sobre o reino de Deus, então uma maneira de chegar no reino de Deus tem que ter um caminho, né? O pastor Hélio vai fechar o microfone? Então, irmãos, eu queria que o pastor puder também passar uns versículos. A gente vai ler hoje, basicamente, Hebreus 10. Tá? Então, se o pastor puder passar, Hebreus 10, 19. Esse livro de Hebreus, a gente vai ler de 19 até o 39. É muito interessante, irmãos, porque eles abordam o caminho e eles abordam algumas advertências a respeito desse caminho. Então, Hebreus 10, 19. Ó, pastora, isso. O título fala certeza da fé, né? Alguma coisa assim. A plena certeza da fé. Então, irmãos, verso 19 fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, só esses 2 versículos, mas tem tanta coisa inserida nesses versículos, irmãos, tanto ensinamento, que primeira coisa, no primeiro verso fala assim, irmãos, vamos ter ousadia para entrar no santuário? Porque na época lá antes de Jesus, irmãos, só quem podia entrar no santuário era o sumo sacerdote.
E ele tinha que levar um sacrifício pelos seus próprios pecados e sacrifício pelos pecados do povo, senão ele era fulminado lá, né? Só que Jesus, irmãos, foi tão maravilhoso, o Pai foi tão maravilhoso, que aqui está falando, ele nos consagrou pelo véu, um novo e vivo caminho. O que é esse véu? Próprio versículo fala, sua carne. Porque a sua carne foi rasgada na cruz. E, paralelamente, quando a carne de Jesus foi rasgada na cruz, o véu que separava, até uma música falava, o véu que separava não separa mais, né? O véu que separava o povo de Jeová foi rasgado. O que isso significou? Que nós, o povo, temos acesso, só que não a Jeová, agora a gente tem acesso ao Pai, né? Então, olha o paralelismo que existe, né? Só nesses 2 versículos, irmãos, a riqueza que existe, porque pelo sacrifício de Cristo a gente tem autonomia para chegar ao Pai. A gente não precisa do sumo sacerdote ir lá falar, olha, o fulano fez isso, cicrano pede perdão daquilo, abençoa a Mariazinha, perdoa o Zezinho. Não, irmãos, nós temos acesso ao Pai através de Jesus, um novo e vivo caminho, né? Por quê? Porque o Velho Testamento, irmãos, acabou em Cristo. Jesus cumpriu, que estava no Velho Testamento, Jesus cumpriu a lei. O que a lei dizia? Que não haveria remissão sem o derramamento do sangue, né? Jesus derramou o seu sangue, nos remiu, nos resgatou da lei maldita, que matava todo mundo que não cumprisse 100% ipsis literis, né, da lei, e por meio do sacrifício de Jesus, foi anulado todo aquele sacrifício que foi implantado no livro de Levítico, né? Aquele sacrifício com pombinha, com um animal, com ovelhinhas, que não podia ter máculas, né? Então, Jesus anulou todo esse sacrifício levítico, porque ele cumpriu a lei, ele cumpriu o Velho Testamento. E quando ele cumpre, ele estabelece uma nova aliança. E quando Jesus estabelece uma nova aliança, a outra aliança ficou velha, né? Então, a Bíblia fala que Jesus é o mediador de uma nova aliança. E é interessante, irmãos, que o próprio livro de Hebreus, se o pastor quiser abrir, Hebreus 8:13, fala exatamente isso, desse estabelecimento de uma nova aliança através do sacrifício de Cristo. Então, hoje a gente praticamente não vai sair de Hebreus, irmãos. Hebreus é um livro importante, que é uma interligação, né, entre o Velho e o Novo Testamento. Hebreus 8:13 fala assim, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, irmãos, essas igrejas que ficam se voltando para propiciatório, que é aquela tampa da arca, que entra uma pessoa tocando aquele chifre de, sei lá que bicho que é, chifre de boi. Depois tem as vestimentas de Velho Testamento. Tem aquele coisinha de colocar vela, esqueci o nome. Irmãos, tudo isso foi abolido por Cristo, irmãos. Cristo implantou uma nova aliança, né? Quando Jesus verteu o seu sangue na cruz, ele encerrou a velha aliança, né? Não existe mais validade naquilo, né? Não há mais sacrifício de animais,
como era naquela época para chegar aquele Deus do Velho Testamento, né? Após Jesus, todos nós temos o privilégio de nos achegar a Cristo, a Deus Pai, né? Então, irmãos, como eu falei, quando Jesus estava na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, né? E mudou totalmente a proposta, porque antes as pessoas elas tinham vamos dizer, uma ação ativa, não sei se dá para falar assim, mas ela era ativa na sua obediência a Deus, né? Na sua ligação a Deus, ela tinha que estar sem pecado, ela tinha que cumprir toda a lei, ela tinha que participar daquelas festas santas, ela tinha que não dar a mão para a pessoa que tinha tido contato com um cadáver. Então, tinha tudo um cerimonial, e se ela fizesse tudo aquilo direitinho, ela estava apta para estar mais próximo do Deus Jeová, Deus do Velho Testamento. Mas, irmãos, com a nova aliança, não existe mais a minha participação ativa para eu ter acesso ao Pai. Jesus fez toda a ação que me propicia andar nesse caminho. Vocês entenderam? Antigamente, a pessoa tinha que ativamente fazer tudo certinho, porque se ela não fizesse tudo certinho, ela não tinha participação nenhuma com Jeová. Na nova aliança, não. Quem é o agente ativo é Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, por isso eu posso me achegar ao Pai. Eu não tenho nenhum mérito nisso. Eu não tenho nenhuma participação. Agora, se eu estou com Jesus, se eu abrir meu coração para Jesus, se eu estou em obediência ao Pai, eu tenho que mostrar de alguma maneira isso, né? É diferente. Eu tenho que mostrar por minhas boas obras a fé que eu tenho em Deus. Porque se eu não mostrar por boas obras, é porque realmente eu não sou convertida, né? Então, virou, irmãos, vocês entendem, né? Antes o jeito ativo era o homem que tinha que fazer tudo certinho para chegar até Jeová. Agora não, Jesus já fez a obra. E eu me chego ao Pai por causa de Jesus. E aí, por consequência da minha salvação, da minha obediência, do amor que Jesus implantou no meu coração, eu vou mudando, né? Então, é uma proposta totalmente diferente da velha aliança, né? Então, não existe mais obras e sacrifícios para ser feito. Jesus já fez a obra, Jesus já fez o sacrifício. Então, na nova aliança, a minha salvação depende unicamente de Jesus. Ele pavimentou o caminho, o vivo e novo caminho. Ele pavimentou. Ele é o caminho para o Pai, né? Então, vamos voltar lá em Hebreus 10. Como a gente falou, irmão, a gente vai ler do 19 até o 39. Então, eu queria que o pastor abrisse de novo em Hebreus 10 para a gente dar continuidade. Esse Hebreus 10, irmãos, eu nunca tinha visto com essa profundidade, e é um livro muito bonito, Hebreus 10. É um capítulo muito bonito, 10, 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Provavelmente, irmãos, essa água limpa seria o batismo. E interessante, os corações purificados da má consciência. O que isso quer dizer? Que em Cristo nós temos uma transformação de consciência, nós temos uma transformação de mente, né? Isso através da ação do Espírito Santo em nós, através da ação da palavra de Deus em nós, nós vamos tendo uma transformação da consciência
diferente do que existia lá no Velho Testamento, que as pessoas, elas faziam lá o sacrifício, matavam as rolinhas, matavam as pombinhas, matavam as ovelhinhas, mas ela continuava igual. Ela continuava invejosa, ela continuava ciumenta, ela continuava odiando os inimigos, né? Que a própria Bíblia fala, né? Para o Velho Testamento, né? O olho por olho e dente por dente, é odiar os inimigos. Aí Jesus vem com uma nova proposta, que é essa purificação da má consciência. É a pessoa pensar, não, eu tenho que amar os inimigos, eu tenho que perdoar, eu tenho que viver diferente que eu vivia. Essa é a nova aliança, é a transformação através de Cristo. Então, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, irmãos, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. A Bíblia fala, né, que Jesus, ele é o Filho de Deus que penetrou nos céus para que nós possamos reter a nossa confissão. E a Bíblia fala também, irmãos, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Se a gente tirar o não e o não, dá um entendimento melhor, fala assim, a gente tem um sumo sacerdote que compadece-se das nossas fraquezas. Por quê? Por que ele se compadece? Porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, o versículo fala assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Né? O original fala assim. Aí eu modifiquei, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele em tudo foi tentado. Em tudo. Porque a Bíblia não conta toda a história de Jesus. A Bíblia conta até 12 anos, depois pula para os 30 anos. E o que aconteceu dos 12 aos 30? Aconteceu muita coisa que a Bíblia não fala, né? Mas uma coisa eu sei, Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, irmãos, nós que temos Jesus como autor e consumador da nossa fé, a gente está aqui na terra e a Bíblia fala na fraqueza da nossa carne. Então, o nosso corpo ele ainda não foi glorificado, né? O nosso corpo vai ser glorificado quando Jesus vier para resgatar a igreja dele, né? Então, agora nós ainda estamos na fraqueza do nosso corpo e, irmãos, eu não sei se é todo mundo, mas eu sei que a maioria dos cristãos, vez por outra, ainda pode ser tentado. Eu me sinto muitas vezes tentada, né? E Jesus falou que a gente ia ser tentado. E, vez por outra, involuntariamente, vem pensamentos na nossa cabeça, né? Vem pensamentos na nossa cabeça que a gente pensa, por que eu estou pensando isso? Isso aí, irmãos, é Satanás rondando. Né? O que você não pode é dar abrigo para pensamentos que você sabe que vai levar ao pecado. E você viu uma coisa que você vê, nossa, eu não queria ter visto isso. Às vezes acontece, irmãos. Aí o que você faz? Você volta para Jesus. Porque você sabe que aquilo, se você der abrigo àquela imagem na sua cabeça, vai brotar alguma semente ruim, né? Então, a Bíblia fala, olha, Jesus foi tentado em tudo. Se ele venceu, nós também podemos tentar imitá-lo.
né? Tentar imitá-lo. Então, irmãos, se vier algum pensamento nas nossas mentes, saiba que não é porque você está excluído, não. É porque o diabo sabe que você está no caminho e quer te tirar do caminho, né? Então, isso não deve nos deixar afastar de Deus ou ficar constrangidos diante de Deus, né? A gente tem que pedir para Jesus purificar nossa consciência, né? A gente tem que estar com a nossa consciência purificada diante de Jesus. Então, pastor, vamos voltar lá em Hebreus 10, agora 24. Esse aqui, irmãos, é muito interessante, Hebreus 10, 24, fala assim, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ó, eu vou ler novamente. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que isso quer dizer? Que não existe crente fora da igreja. Que crente que é crente tem que estar no corpo, tem que estar no rebanho das ovelhas. Você não vê aqui, irmãos, tem uns rebanhos de ovelhinha que passa aqui na rua, e você não vê ovelha desgarrada. Elas ficam todas juntas. E eu fico pensando, a igreja também é assim, nós somos ovelhas, né? E fala assim, olha, você considera uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é que a pessoa pode fazer esse ato de se estimular ao amor e às boas obras se a pessoa está sozinha, né? Voo solo cristão, irmãos, não existe. Se você está fora da igreja, volte correndo à igreja. Se a igreja teve algum problema, vai em outra. Acha uma igreja que combine com o seu jeito. Mas não fique solamente vendo coisas na internet, ou lendo a Bíblia, ou fazendo uma oração, porque você vê defeito em todas as igrejas. Ora para Deus te mostrar uma igreja. Porque a igreja é um corpo, irmãos, a igreja são vários membros, a igreja é uma família, onde um exorta o outro, um anima o outro. Membro, então, irmão, você não vê braço andando sozinho por aí, não vê perna andando sozinho por aí, né? Às vezes a pessoa ela é muito individualista, né? Às vezes a pessoa só pensa nos seus próprios probleminhas e não quer se envolver em igreja para não pensar em problemas dos outros, né? Mas Deus mandou termos comunhão uns com os outros, né? Como um organismo composto de vários órgãos, de vários membros, né? Então, irmãos, vocês veem como esse Hebreus 10, de 19 a 39 é completo, né? Agora vamos para o 25. Isso. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, que já está se aproximando, o dia de Jesus, o dia do Senhor. 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Bom, irmãos, eu acabei de falar que nós, cristãos, de vez em quando vem alguma coisa na cabeça, de vez em quando a gente faz uma coisa, nossa, eu não devia ter falado isso. Poxa, isso aí eu acho que entristeceu Jesus, né? O que eu posso dizer, irmãos, é que Jesus se compadece das nossas fraquezas. E isso é diferente de uma pessoa rejeitar formalmente o evangelho. É diferente. Porque se a pessoa rejeitar formalmente o evangelho, ela está pecando voluntariamente, né? Ela rejeita todas as oportunidades de seguir a Cristo.
né? Então, irmãos, quando acontecer isso, por si só, a pessoa está se destruindo, né? Então, esse pecar voluntariamente tem muito a ver de rejeição de Jesus, rejeição das coisas de Jesus. Bom, verso 27. Então, vamos continuar na ideia, né? Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, irmãos, a gente vê que é coisa bem mais severa, né? Quebrar a lei de Deus, a lei do Pai, a lei do amor, um novo mandamento. Quebrar isso é muito diferente do que um pecado que a pessoa fez meio sem querer, né? Porque é pisar no nome de Jesus, é profanar o sangue da aliança, são coisas graves, né? Então, quando uma pessoa rejeita Jesus, rejeita a salvação, se nega a se submeter a Cristo, são coisas muito mais sérias. Isso sim afasta voluntariamente o Espírito Santo, né? Então, essas almas ficam entregues ao inimigo, né? Então, irmãos, se quisermos viver embaixo da graça de Deus, não temos que ter independência, temos que ser dependentes de Deus, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 10:30, que já está lá, né? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, como eu falei, é diferente a pessoa que está insultando o Pai, né? Está desprezando Cristo, está desprezando o Espírito Santo. A essa pessoa, sim, horrenda coisa vai ser cair nas mãos de Jeová. Horrenda coisa vai ser cair nas mãos dos demônios, né? Porque se a pessoa está se desfazendo de Cristo, não quer Cristo, não quer saber do Espírito Santo, irmãos, essa pessoa, infelizmente, ela optou, Deus nos dá o livre-arbítrio, ela arbitrou, decidiu que não quer saber de Deus, né? Ela quer saber do mundo, então vai ter o que o mundo dá, né? No verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Acho que é o desdobramento da vida cristã, né, irmãos? Você está preparado? Então vai vir alguma aflição. Verso 33. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Irmãos, o que isso quer dizer? Vitupério e tribulações, né? Porque o Evangelho traz luz para as nossas vidas, mas nós estamos no mundo, e o mundo nunca se agradou da igreja, né? O Evangelho traz luz, mas o Evangelho traz lutas também, né? E eventualmente essas lutas podem se transformar em sofrimento, né? Uma coisa eu sei, ser cristão é ter liberdade. Ser cristão é ter esperança de vida eterna, né?
Mas, enquanto estamos no mundo, estamos sujeitos à malignidade deste mundo. Ser cristão, eu sei que é ter uma vida liberta, mas a gente ainda está nesse mundo, e esse mundo está jaz no maligno, né? Jesus é luz, esse mundo é trevas, então como é que vai misturar, né? Não dá para misturar. Aí o que acontece? A gente tenta unir as duas coisas, não dá, né? Aí a gente começa a ver que a herança aqui no mundo é uma herança que não traz nenhum tipo de vantagens, né? A Bíblia fala, se o pastor quiser abrir, em 2 Coríntios 4:8, que aqui a gente está falando de tribulação, né? 2 Coríntios 4:8, fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, irmãos, eu não sei se vocês viram no versículo anterior, fala assim, né, que nós somos colocados como espetáculo, né? Espetáculo, na verdade, aqui não é para coisa boa, é para dor, é para vergonha, né? Vitupério, né? Os cristãos eram jogados às feras, né? Na época lá de Nero, né? E eles se divertiam como se fosse um espetáculo, né? E muitas vezes o cristão estava lá na sua casa, com a sua família, e todos os seus bens eram saqueados, irmãos, eram saqueados pelo próprio governo, né? O Nero. Muitos cristãos naquela época de Nero, né? Eles eram perseguidos, seus bens ficavam lá com o governo, eles eram mortos, queimados, né? Jogados vivos para os leões. Então, houve uma perseguição muito grande, né? E interessante que no verso 34, no 10:34, fala exatamente isso. Jesus tinha uma herança eterna para dar para essas pessoas. Então, perder a casa, perder lá, não sei qual que era o bem na época, talvez um cavalo, uma carroça, né? O verso 34 fala assim: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens. Deve ser, provavelmente foi Paulo que escreveu, ninguém sabe quem escreveu Hebreus, né? Mas foi alguém que foi preso. E aqui está falando que as pessoas, que os cristãos se compadeceram nas prisões, né, dessa pessoa que escreveu Hebreus, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Vocês entenderam, irmãos? Eles permitiram com alegria. Quer minha casa? Pode pegar. Quer meu cavalo? Pode pegar, porque naquela época não tinha carro, né? Pode pegar minha carroça. Pode pegar, porque no céu eu tenho uma herança eterna, eu tenho uma possessão eterna. Por isso que ele fala, olha, depois de prisões, ele fala: e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Olha, irmãos, chegar a essa estatura de cristão, irmãos, que coisa importante, que coisa que a gente tem que chegar a essa estatura. Tem que chegar a essa estatura. Falar, ó, o governo roubou, o governo levou para a prisão, o governo matou, por causa do nome de Cristo. Eu não estou ligando lá para casa, eu tenho uma herança eterna, eu tenho uma herança muito maior nos céus. Verso 35, Hebreus 10:35. E não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, irmãos, não vamos abalar nunca a nossa confiança, a nossa fé. Porque muitas vezes a gente passa por lutas aqui, e aí a gente pensa, poxa, mas será que Deus me abandonou?
né? Irmãos, a gente tem que colocar na cabeça que o verdadeiro cristianismo não é triunfalista. Não é, vou triunfar, vou ter vitória, não vou ser cauda, vou ser cabeça, vou ter sucesso em tudo, vou ter uma casa maravilhosa, vou ter um carro maravilhoso, vou ter uma família maravilhosa, vou ter uma saúde maravilhosa. Irmãos, isso não existe. Não existe nem por não cristão, ainda mais por cristão, que a própria Bíblia fala que Deus não perde o controle, mas que a gente, de alguma maneira, vai ser perseguido. Cristo foi perseguido, irmãos. Verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmãos, a gente tem que saber, eu sempre falo, a vida do cristão aqui não é férias, não é cruzeiro de navio, não é deitado em berço esplêndido, não é descanso, não é nada disso, irmãos. Aqui é luta. Por que Deus nos deu a armadura? Por que Deus nos deu uma espada? É luta espiritual, irmãos. Às vezes essa luta espiritual, a Bíblia fala que não é contra carne e sangue, sim contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Quer dizer que o diabo, às vezes, usa as pessoas mais próximas da gente para nos machucar, nos destruir, para falar, tá vendo? Deus não liga para você, abandona esse Deus. Né? Como a mulher de Jó falou, abandona esse Deus e morre. Então, irmãos, a própria Bíblia fala, não, o verso 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais, 36, porque necessitais da paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. O que há de vir, virá. Irmãos, a gente vê muitas vezes pessoas que são cristão meia boca. Sabe o que é cristão meia boca? É aquele cristão que faz todas as coisas pela metade, né? Que não gosta muito de igreja, não gosta muito de orar, não gosta muito de ler a Bíblia, não gosta muito de ouvir a palavra, mas fica porque fala, Deus vai me abençoar em alguma coisa, Deus vai me proteger em alguma coisa, afinal de contas o mundo é tão violento, né? Quem sabe Deus me protege dos bandidos aqui dos meus percursos, e fica naquele cristianismo meia boca, e pensa, mais tarde eu me converto, mais tarde eu me dedico a Deus como deve ser dedicado, mais tarde, não vai acontecer nada agora, o ano que vem, depois que eu resolver isso, aí eu me dedico mais a Deus. Não, irmãos, a gente tem que se dedicar a Deus hoje, agora. Está vendo o que está escrito? O que há de vir, virá e não tardará. Tem tantos jovens, irmãos, morrendo agora, né? Que a gente não pode falar o motivo, mas tanto esportista morrendo, morte súbita, adolescente de 14 anos morrendo de infarto, morrendo de AVC. A gente nunca tinha ouvido falar isso, irmãos. Para essas pessoas, Jesus veio, né? E como é que ela estava? Né? Será que ela estava comprometida com Deus? Ou será que ela estava adiando? Quando eu me aposentar, quando eu ficar mais velho, aí eu dedico minha vida para Jesus. Né? E a gente tem que estar pronto, irmãos. A gente tem que estar pronto. Jesus preparou a nossa salvação desde a fundação do mundo. Faz tempo. E a gente fica adiando o nosso comprometimento com Deus, né? Verso 38.
mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha que passagem, irmãos, Hebreus 10, de 19 a 39. Então, nossa salvação, irmãos, está nas mãos de Jesus. No céu, e somente no céu, nós não teremos mais lágrimas, não teremos mais tristeza, não teremos mais dores. A Bíblia fala, em Romanos, fala assim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar, para a glória que em nós há de ser revelada, né? Porque quando a pessoa ora, a pessoa quer que tudo que acontece ao nosso redor seja resolvido. Lógico que a gente quer, irmão, mas às vezes não é. Eu não tenho explicação. Por que o cristão fica doente? Por que acontece coisas ruins com o cristão? Por que o cristão bate o carro? Não sei. Deus sabe. Não sei se ele quer ensinar alguma coisa, o que acontece. Deus sabe o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Quando em Apocalipse fala assim, que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não é agora não, é lá, ó, quando a gente chegar lá no céu. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? Então, enquanto a gente está aqui, a gente pode ter algumas aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma pequena oração para nós encerrarmos essa palavra. Senhor Jesus, Pai querido, nós ouvimos essa palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa fazer efeito em nosso coração, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, incorporar esse novo e vivo caminho em nossas vidas, Pai. Para que esse caminho, Senhor Deus, possa nos ensinar, possa nos fortalecer, Senhor. Que nós possamos nos regozijar, Senhor Deus, em tudo, Senhor, porque a Tua palavra diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, o que passa conosco, que nós possamos absorver ensinamentos, Pai. Que nós possamos, Senhor, a cada dia estar mais firmes, Pai, como uma casa construída sobre a rocha, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa brotar em nós, Senhor, efeito, ação. Que isso, Senhor, possa aumentar a nossa fé em nós. Que possa aumentar a nossa paz, Senhor, em saber que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor, mesmo das coisas que eu julgo, que eu reputo por extremamente injustas comigo, ou com o irmãozinho, ou com o país. Mas eu sei, Jesus, que Tu tens um propósito, Pai. Por isso, Senhor, alegra o nosso coração, Pai. Acalma o nosso coração, Jesus. Que nós possamos saber, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas. Abençoa, Senhor, todos os que vierem a ouvir essa palavra, Pai. E que essa palavra, Senhor, possa brotar, Senhor, no nosso coração, nossa alma e nosso espírito. E que o efeito, Senhor, possa ser conforme a Tua vontade, Pai.
Eu oro e agradeço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor.